Os socialistas de antanho estão em polvorosa com a suposta crise do capitalismo. Artigos e mais artigos mostram a euforia dessa turma que sempre sonha com um mundo novo possível. E agora eles tentam culpar toda essa crise na Europa, nos Estados Unidos, o capitalismo por isso, né? Como se fosse uma crise do modelo capitalista liberal, neoliberal, como eles chamam, né? E nada mais falso do que isso, já cansei de mostrar em artigos e em alguns vídeos, que essa é uma crise do modelo de estado de bem-estar social barra hiperfinancismo produzido, estimulado pelo próprio modelo de Banco Central, alinhado aos interesses dos governos, para bombar a liquidez e impedir qualquer tipo de ajuste recessivo nas economias. Pois bem, nós vemos agora Freis, casamento de Cristo com Marx, né, esses teologia de libertação e todos esses que preenchem o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, mostrando então que é preciso reverter esse quadro de excessiva ganância do capitalismo neoliberal e botar uma face mais humana no capitalismo, né? Alguns ainda têm a cara de pau, a coragem de pregar o socialismo mesmo, né? Só que o socialismo do século XXI, todo mundo está vendo o experimento em loco na Venezuela, o que é? Né? Muitíssimo parecido com o socialismo do século XX, do século XIX, que significa regimes totalitários destruindo a liberdade individual e espalhando miséria por onde passa. Olha, o capitalismo neoliberal ele está muito distante do modelo que está hoje sendo visto na Grécia e nos Estados Unidos em crise. Esse modelo é um modelo de excessivo poder estatal na economia, e é curiosíssimo ver esse pessoal falando da ganância, porque nada mais ganancioso do que avançar com essa sede toda sobre recursos alheios em nome de uma suposta justiça social, de uma maior igualdade. Foi justamente esse modelo que fez, por exemplo, a Casa Branca nos Estados Unidos partir para programas assistencialistas, populistas, demagógicos, de casa própria para pessoas de baixa renda que não tinham condições de honrar aquele custo anual de mortgage, de hipoteca. Foi o mesmíssimo discurso da terceira via, de um capitalismo com uma face mais humana, que fez com que os modelos europeus, dos países europeus de bem-estar social, fossem concedendo cada vez mais privilégios para os indivíduos, para os funcionários públicos, limitando hora trabalhada na semana, concedendo aposentadoria precoce, tudo grátis, saúde grátis, para todo tipo de tratamento de doença. Essa face humana do capitalismo foi justamente o que pariu o welfare state na Europa, e hoje está em crise, com países arrecadando mais de 50% daquilo que é produzido anualmente em impostos e conseguindo acumular mais do que 100% do PIB em dívida pública, gerando mais de 10% de desemprego, sendo que para os jovens, que são menos produtivos na média, entrando no mercado de trabalho, as taxas de desemprego chegam a 20%, 30%, 40% em alguns casos. Esse capitalismo com uma face humana é justamente o que nós estamos vendo em crise no mundo agora. Em contrapartida, aqueles países que saíam do socialismo com suas economias destroçadas, com escravidão, com muita miséria, eles abraçaram um capitalismo mais feroz. Eles abraçaram um modelo onde não tem essas redes todas de proteção social, nem todas essas regalias concedidas pelo governo em nome da face humana do capitalismo. São esses os países que mais estão crescendo, são esses os países que estão tirando milhões e milhões de pessoas da miséria ano após ano, e eu não consigo ver nada mais humano do que isso, do que você dar emprego, dignidade para as pessoas e possibilidade de subir na vida, de deixar a miséria, a penúria para trás. É exatamente isso que o capitalismo faz, e é a coisa mais humana que eu vejo no capitalismo, fruto, inclusive, da ganância, maldita ganância acusada por todos esses altruístas, né, do discurso para fora,
que, no fundo, produziu tanta riqueza, emprego e prosperidade na humanidade. Progresso, né? É a ganância de um Steve Jobs da vida que fez com que todos tivessem acesso aos produtos revolucionários da Apple. É a ganância do Facebook, do garoto de 27 anos que criou o Facebook, que fez com que quase 1 bilhão de pessoas desfrutassem hoje dessa ferramenta de rede social incrível. É a ganância dos laboratórios em busca do lucro que faz com que remédios e mais remédios amenizem o sofrimento de tantas pessoas no mundo, criem tantas curas para doenças, enquanto que os países socialistas ou com esse capitalismo de face mais humana nunca conseguiram entregar, né? O que a teologia da libertação do Frei Beto conseguiu entregar para a humanidade? Nada além de discursos sensacionalistas e miséria. O que o regime socialista de Cuba entregou para a humanidade? Nada. Um feudo da família Castro que mantém mais de 10 milhões de pessoas como propriedade privada, como se fosse gado bovino dessa família de tiranos que está há meio século espalhando miséria e escravidão naquela ilha presídio caribenha. O que o regime socialista da Venezuela agora está conseguindo entregar para a humanidade? Nada além de desemprego crescente, violência ascendente, inflação fora de controle, a despeito do preço do petróleo na lua, fazendo com que a PDVSA, a empresa petrolífera de senhor Hugo Chávez, arrecade cada vez mais e mais receita e o povo não vê a cor desses petrodólares. Então é isso que a alternativa que esse povo, com um discursinho suave, com frases de efeito, com slogans muito sensacionalistas, consegue na prática. Enquanto que o capitalismo, sem a face humana, segundo eles, com bastante ganância dos empresários em busca de ascensão na vida, de lucro, de riqueza, consegue entregar em contrapartida tudo isso que nós vemos nos países que abraçaram o capitalismo de fato, que não tem nada a ver com essa crise atual que está colocando em euforia esses eternos sonhadores com um mundo novo possível. Nós sabemos muito bem qual é esse mundo novo, é um mundo de desgraça, é um mundo de miséria, é um mundo de escravidão. Então se tiver que optar, não tenho a menor sombra de dúvidas, eu fico com um modelo de capitalismo não humano na concepção deles, porque é esse o modelo que tanta gente tem tirado da miséria, que tantos milhões e milhões de pessoas têm podido viver de forma mais digna, de forma mais honrada, inclusive com o melhor modelo de assistência social que existe na face da Terra, chamado emprego. É isso que essas pessoas não sabem ou não querem ver para colocar em troca um dogma fadado sempre ao fracasso que jamais conseguiu entregar o que é prometido.